meu Pai, repreende toda dispersação. Repreende agora toda a falta de reverência. Repreende, meu Pai, tudo aquilo que tentar, meu Pai, tirar o foco da tua igreja. Agora em nome de Jesus, meu Pai. E eu te peço, Senhor, que ao abrir da boca do teu filho, que não venha ser ele a falar, Senhor. Que não venha ser o pastor Davi a falar, mas que venha ser teu Espírito Santo a usar a boca dele. Assim como o Senhor tem feito, meu Pai, em outros cultos a qual o Senhor, meu Pai, usou teu filho para ministrar a palavra ao nosso coração. E eu te peço agora, tudo aquilo que tentar impedir, meu Pai, do teu filho abrir a boca, tudo aquilo que tentar impedir do teu filho, meu Pai, ministrar a tua palavra, eu te peço agora, joga por terra, e abre, meu Pai, não só os nossos ouvidos, mas também abre o nosso coração, e acima de tudo, abre o nosso entendimento, para guardar na tábua dos nossos corações, é que eu te peço, e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja aplaude o Senhor Jesus aí, e recebe o nosso pastor Davi, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O lado se quebrou, igreja. Nós escapamos mais uma vez. Glória a Deus. Culto da família. Deus é fiel, igreja. Poderíamos estar em qualquer lugar, mas o melhor lugar de estar é na casa de Deus, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. É, meu diabo, só bênção de Deus. Aleluia, Deus. Cadê essa palavra, Jesus? Glória a Deus, amém? Abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 16, o seu versículo 19 em diante. Palavra bastante conhecida. Aqui no subtítulo fala: o rico, avarento e Lázaro. Lucas capítulo 16, seu versículo 19. Vamos ler até o 31. Amém? Vamos ler juntos em nome de Jesus. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despedia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar afora abandonado do portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimento, ao mesmo das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, e olhou para cima e observou Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em uma água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu está padecendo.
E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que quem deseja passar daqui para vós, e o outro não conseguiam, tampouco passar de lá para cá. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que eles o avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eis que tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Então Abraão concluiu, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Palavra bastante conhecida, que fala de uma passagem, uma parábola do homem rico e de Lázaro. Aqui, quando nós começamos a ler esta palavra, a Bíblia ela vai enfatizar um homem rico, ao qual este homem não tem nome. O homem que vivia regalado de riquezas, o homem que vivia comendo do bem e do melhor, o homem que não passava necessidade, que tinha tudo o que ele queria. Mas a Bíblia também vem dizer que existia um homem, um mendigo chamado Lázaro. O homem que vivia a passar necessidade, que ansiava comer as migalhas que caía da mesa deste homem rico, aonde ele vivia ali, ocupando lugares junto com os cachorros, para tentar se alimentar das migalhas que caía da mesa do seu Senhor. E eu quero entender nesta noite que esta palavra está falando também de amor. Aquele homem que vivia com a sua riqueza, nem sequer teve o cuidado, a compaixão de olhar para aquele homem mendigo, de oferecer nem sequer um prato de comida. Bem sabemos que o segundo mandamento do Senhor, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, aquele homem ele não exercia este mandamento de Deus, que era de amar o seu próximo, independente da situação que ele estava passando, independente daquilo que ele estava enfrentando. Porventura aquele homem estava necessitado de alimento, e aquele homem rico não se deixava o amor para compadecer para com a vida daquele homem. E a palavra do Senhor vem nos dizer que certo dia, aquele homem rico, ele vem a falecer. E a palavra do Senhor diz que ele foi sepultado. No mesmo instante, morre também Lázaro, o mendigo. E a palavra do Senhor diz que Deus envia agora os seus anjos para ali estar acolhendo aquela alma daquele mendigo e levar para os seios de Abraão, para levar no lugar de conforto, no jardim, para esperar tão somente o grande dia do juízo final. Mas a palavra do Senhor vem dizer que quando aquele homem está no Hades, no lugar que só tem chamas e fogo, ele pede compaixão para, louvado seja o nome do Senhor, para que Abraão viesse ter compaixão da vida daquele homem. E ali Abraão diz: olha, você teve a sua vida regalada, você teve a sua vida de sucesso, você teve a sua oportunidade lá em cima, e não teve compaixão para com este homem. E agora você está aí deste lado, no lugar de tormento, no lugar de fogo, no lugar de sofrimento. Você quer agora que Lázaro vá até você e molhe a boca com o seu dedo que está com água. O que é que Abraão estava dizendo para aquele homem?
existe um abismo entre lá e cá, aonde você não poderá passar para cá e nem ele poderá passar para lá para fazer aquilo que você quer. E ali Abraão estava dizendo: olha, você teve a sua oportunidade lá em cima. Pastor, eu só quero dizer que todos os ricos não vão herdar o reino do céu, não. Isso aqui, esta parábola a qual Deus escreveu, ali Lucas escreveu para nos mostrar que nós temos a nossa escolha. E o que nós escolhemos aqui na terra vai definir a nossa vida na eternidade. O que nós escolhemos aqui hoje que vai determinar para onde nós iremos. Aquele homem rico, ele não queria saber de Deus. Ele achava que a sua riqueza era tudo para ele. Mas aquele homem que estava passando necessidade, certamente ele era um servo do Senhor. Certamente ali ele servia a Deus, e a palavra comprova que Deus envia os anjos para pegar a sua alma e levar para os seios de Abraão. E a pergunta que Deus estava fazendo hoje para mim e para a igreja: o que é que nós estamos fazendo aqui na terra para definir o caminho para onde nós iremos? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus para quando eu e você vier tombar na terra, os anjos do Senhor venham nos recolher e levar para os seios de Abraão? Ou será que nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus e nós vamos lá para o lugar onde arde o fogo? Infelizmente, igreja, é uma palavra dura, mas no tempo que nós estamos vivendo hoje, é necessário pregar esta palavra. No tempo que nós estamos vivendo hoje, onde todos nós, a maioria das pessoas, só querem ouvir palavra de bênção, só querem ouvir palavra que vem assim, encher e preencher o nosso ego, mas quando vem uma palavra de confronto, quando vem uma palavra que vai nos alertar para onde nós iremos, para que decisão nós vamos tomar, para quando chegar na eternidade, será que o nosso Deus vai dizer: venha bendito do meu Pai, ou então ele vai dizer: afasta de mim, maldito, porque eu não vos conheço? Então esta palavra está nos ensinando que o nosso comportamento, nossa maneira de viver, nossa maneira de agir, da maneira que nós estamos na casa do Senhor, agindo, servindo a Ele em espírito e em verdade, esse é o direcionamento que Deus está dando para a sua igreja. Mas aquele homem estava em um lugar de tormento. Aquele homem estava em um lugar que ninguém quer estar. E este homem, ele ia viver eternamente padecendo. Assim são aqueles que ainda não servem ao Senhor. E pasme, e assim são aqueles que servem ao Senhor de qualquer maneira. Ou você acha que só vai para o inferno o ímpio? Vocês acham que é só o ímpio que vai? Mas aquele que está servindo ao Senhor, com o pé na igreja, o pé no mundo, aquele que está servindo ao Senhor de brincadeira, achando que a casa de Deus é casa de brincadeira, também vai. Então nós temos que ter cuidado, porque quando nós levantamos a mão para aceitar o Senhor, é em espírito e em verdade. É para que a gente venha deixar as coisas que desagradam a Deus, as coisas que nos afastam de Deus para trás, e agora servir a Ele em integridade. Mas aquele homem estava padecendo naquele lugar, e agora ele pede clemência, agora ele pede misericórdia. Por favor, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e vem aqui, porque eu não estou suportando o fogo que está neste lugar. É lugar de tormento, igreja. É lugar de sofrimento eterno. É lugar onde
a alma não vai suportar estar naquele lugar. Mas a escolha é de cada um de nós. Quem pode dizer para onde eu vou, sou eu mesmo. Quem pode determinar se eu vou me livrar do fogo, sou eu mesmo. E como é que eu vou fazer isso? Aceitando ao Senhor em espírito e em verdade. Servindo a Ele em integridade. Não deixando que nada venha lhe afastar da presença de Deus. E agora aquele homem está ali no tormento. E agora ele pede para que Lázaro fosse lá em cima. Saísse de lá das profundezas. Para falar aos seus 5 irmãos. Pede para Lázaro ir lá. Porque lá tem meus irmãos e eu não quero que ele venha para este lugar. Aí Abraão diz, lá em cima tem Moisés e os profetas. Lá em cima tem aquelas pessoas que estão ali pregoando a palavra. Lá em cima estão aquelas pessoas que estão saindo do conforto da sua casa, entregando folheto, evangelizando, falando do amor de Deus, falando que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus transforma. Mas muitas das vezes essas pessoas não querem dar crédito à palavra do Senhor. Porque agora as pessoas estão dizendo, eu também sou filho de Deus. Mas bem verdade é que ainda é criatura. Só podemos se titular filhos de Deus quando nós aceitamos a Ele. Aí saímos de criatura para filhos legítimos do Senhor. Então agora ele pede. Mas assim como aconteceu nessa história, nesta parábola, assim acontece nos dias de hoje. As pessoas não querem dar crédito à palavra do Senhor. As pessoas não querem ouvir o evangelismo. As pessoas não querem ler a palavra do Senhor. Muitas das vezes, quando nós entregamos um folheto para um homem, para uma mulher, ele só espera, muitas das vezes, a gente dar as costas e pega o folheto e amassa. E joga fora. Ali é a palavra de Deus. Ali é Deus falando para aquele homem, para aquela mulher. Mas muitas das vezes, quando está em cima do leito, quando está numa situação terrível, numa situação que ninguém pode resolver, a primeira pessoa que ele vai clamar é a Deus. Mas não quer ouvir a palavra do Senhor. Então Abraão estava falando para aqueles homens, para aquele homem. Moisés está lá em cima. Os profetas do Senhor estão pregando a palavra. Só basta ele dar crédito. Só basta eles entenderem que não está outro caminho. Só basta eles entenderem que o único caminho é o Senhor. Só basta eles entenderem que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas aquele homem que não deu crédito à palavra do Senhor, que não deu crédito, agora ele pede por misericórdia. Agora ele pede por clemência, para que os seus irmãos possam ser salvos. Mas a salvação é individual. A salvação é individual, cada um busque a sua salvação. Cada um busque aquilo que é melhor para si. E ali quando Abraão disse, olha, você teve a sua oportunidade. Enquanto aquele homem vivia mendigando, passando necessidade, sofrendo, com as suas chagas, as suas feridas, você não teve compaixão para com este homem. E se bem observarmos, nos dias atuais, o que está faltando para com a humanidade é este amor, que Deus tanto prega, que Deus tanto fala, que Deus colocou no seu segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro.
Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre o teu entendimento. E amar a teu irmão como a ti mesmo. Será que nós, como igreja, estamos amando nosso irmão como a ti mesmo? Como nós mesmos? Tem uma passagem na Bíblia que fala que certo homem estava descendo para Jericó, aonde aqueles salteadores pegaram ele e assaltaram e bateram. Aquele homem ficou ali moído, esperando socorro. E a palavra do Senhor diz que quando o sacerdote passa em direção daquele homem que está caído, a palavra do Senhor diz que o sacerdote passa de longe. Mas muitas das vezes o sacerdote está em cima do altar pregando amor. Muitas das vezes o sacerdote está falando de amor, mas de amor de boca para fora. Aí Deus nos dá a oportunidade de exercer o nosso amor com o próximo e nós passamos de longe. Porque falar que ama, irmão, é fácil. Falar que ama seu irmão é fácil. Eu quero ver agir. Eu quero ver na atitude. Eu quero ver quando verdadeiramente aquele irmão, aquela irmã está passando por dificuldade e pede clemência. Eu quero ver nesta hora se verdadeiramente o amor está no coração. Mas também a palavra do Senhor diz que o levita estava passando e também passou de largo. Aquele homem que cuida da casa do Senhor, que limpa os instrumentos, que lava, que pinta a casa do Senhor, que tem tanto amor pela obra, mas com o seu próximo não tem amor. Quando o seu próximo está precisando de uma situação, ele passa de longe. Aí vem um samaritano, aquele que nós julgamos, que não presta, que não vale nada. É uma religião que não presta. É uma religião profana. É uma religião que pode todas as coisas, pode tudo. Mas muitas das vezes, igreja, é esta religião que está tendo mais amor do que a religião de Deus. É essa que nós julgamos, é essa que nós falamos que não presta, que vai para o inferno, mas esta que está estendendo a mão para o próximo. E a palavra do Senhor diz que vem ali, o samaritano, em cima do seu cavalo, e para e pega aquele homem que está ali caído no chão e coloca sobre o lombo do seu animal e leva para ser cuidado. É deste amor que Deus está falando, igreja. É deste amor que aquele homem rico poderia fazer por aquele mendigo. É deste amor que Deus está falando que aquele homem rico, quando estava ali comendo o seu alimento, que aquele homem pobre, mendigo, estava ali debaixo, esperando só as migalhas que caíssem lá de cima, para ele se alimentar. E muitas das vezes só lembramos de nós. Mas eu quero dizer uma coisa, igreja. O mesmo meio-dia que dá na minha casa, dá na casa do mendigo. O mesmo meio-dia que dá na sua casa, na casa daquele necessitado. Então aquele homem estava ali agora pedindo clemência, para que ele venha ter misericórdia da vida dele. Mais uma vez, igreja, que é morto, acabou, segue-se o juízo. Não tem mais oportunidade. Não tem a dizer, eu fico aqui no purgatório, não, é diretamente para o inferno. Pastor, que palavra dura é essa? É palavra para mim e você acordar. É palavra para mim e você entender que o único caminho a ser seguido é o caminho de Jesus. É uma palavra que dá direcionamento, igreja. Depende de mim e de você o caminho que devemos seguir. Muitas das vezes estamos aqui na casa do Senhor, achando que já estamos salvos. Há uma mentira aí dizendo, eu sou batizado, eu sou salvo. Há uma mentira aí dizendo, eu falo em línguas estranhas, eu sou salvo. Cuidado, igreja.
Cuidado com essas falsas pregações, dizendo que você já é salvo, porque você fala em línguas estranhas, dizendo que você já é salvo, porque você é batizado no Espírito Santo, dizendo que você já é salvo porque desceu as águas. Não. Isso aí é complemento para a sua salvação. Mas não quer dizer que eu e você já está salvo por causa disso. Há uma situação que nós temos que seguir até a volta de Jesus. É andar em espírito e em verdade, se desviando do mal, se desviando daquilo que nos leva para a perdição. E agora aquele homem está ali sofrendo, imagine agora, irmão. Aquele homem que era rico, tinha tudo que ele queria, tudo que ele poderia comprar, ele compraria, todo tipo de alimento, roupas finas, deveria ter uma casa bonita, cheia de empregados, cheia de pessoas para te servir, mas o momento que ele vem a falecer, ele foi para um lugar que ninguém quer ir. Ele foi para um lugar de tormento. Será, igreja? Será que nós temos a certeza para onde nós iremos? Será que nós estamos convictos para onde nós iremos? Será que nós iremos para o seio de Abraão? Ou será que nós iremos para um lugar de tormento? Será que nós iremos para um lugar onde Jesus disse que ia preparar o lugar? Aonde nós iríamos viver em uma cidade, a Nova Jerusalém? É para se pensar, igreja. É para refletir. É para se refletir, porque lá em Apocalipse diz: e ficarão de fora os feiticeiros, os afeminados, os idólatras, os homicidas e os mentirosos. Olha onde Deus está colocando os mentirosos. Olha onde Deus está colocando, para onde os mentirosos vão. É por isso, igreja, que temos que ter cuidado. Ah, é só uma mentirinha. Não existe mentirinha. É uma mentira santa. Aí é mentira do diabo, viu? É uma mentira santa. Vou aqui. Esqueça, igreja. O crente é sim, sim, não, não. Passou disso, a procedência maligna. Sou eu que estou dizendo não, é a palavra do Senhor. Sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Porque, igreja, quando você e eu falamos coisas, porque o ímpio, ele está assim, ó, de antena em pé, para ver uma falha minha e uma falha sua. E aí quando nós falamos coisas, e depois voltamos atrás, ele vai dizer: mas você não é crente? Crente não anda brincando. Crente não brinca. Então nós temos que ter cuidado, igreja. Temos que ter cuidado o que nós falamos. Temos que ter cuidado o que nós vamos muitas das vezes falar no meio do ímpio. Para quando nós falarmos alguma besteira, ele não usar essa besteira que nós falamos contra nós mesmos. Porque o nosso comportamento, nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar diz muito sobre o nosso respeito. Diz muito a quem nós somos lá fora. Você não precisa abrir a boca para dizer a ninguém que você é crente. Você não precisa estar se mostrando: eu sou crente, eu sou evangélico. Não. É o seu comportamento, sua maneira de falar, sua maneira de agir, o seu caminhar na presença de Deus que vai dizer quem você é e quem você não é.
Porque tem muitos aí dando falso testemunho, usando a palavra de Deus em vão, dizendo que é, mas não é nada, dizendo que é crente, mas só para defamar o evangelho do Senhor. E quando essas pessoas fazem isso, não atinge só ele, atinge você que anda em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque você e eu não temos mais crédito. Porque fica um evangelho banal, onde as pessoas acham que todo mundo é igual. Sabe por quê? Porque quando está se pregando Davi não, está se pregando Jesus. Está se pregando uma pessoa que morreu naquela cruz para salvar a todos. Então nós temos que ter muito cuidado. Então aquele homem agora pede para que Deus venha ter misericórdia da sua família. E muitas das vezes é assim mesmo que eu e você falamos. Pai, tem misericórdia de nossa família. Mas muitas das vezes a nossa família teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não quis. Muitas das vezes a nossa família teve a oportunidade de aceitar o Senhor, mas não quis. E muitos estão achando que Deus é menino. Muitos estão entrando na casa de Deus para barganhar o Senhor. Muitos estão entrando na casa de Deus para querer aquilo que Deus pode oferecer. Mas Jesus falou para aqueles que estavam seguindo ele, os fariseus. E disse também para os discípulos: você quer seguir a eles? Porque eles só estão atrás de mim para aquilo que eu tenho para oferecer a eles. Porque eles me adoram com os lábios, mas o coração está longe. E Deus quer aquele que adore a Ele com o coração. Deus quer aquele que adora a Ele em meio à dificuldade, em meio à circunstância, em meio àquilo que está passando. Não adora a Ele pelaquilo que Ele pode oferecer. E os discípulos disseram: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor nos conduz à salvação. Temos que ter cuidado, igreja. Estamos nos últimos dias. A qualquer momento, a última trombeta pode soar. A qualquer momento, o Filho de Deus pode descer à terra. Será que nós estamos preparados? Será que nós vamos ouvir o sinal da última trombeta? Será que nós estamos com os ouvidos sensíveis para ouvir o soar da trombeta, igreja? Que palavra dura. Que palavra dura, igreja. Mas é necessário para a minha vida e para a tua vida. É necessário para que eu e você se achegue mais a Deus. É necessário porque estamos vivendo dias maus. A qualquer momento Deus vai mandar o seu Filho e quem não estiver preparado vai ficar. Quem não estiver na direção de Deus vai ficar. E aqui não está se falando só de membros não, está se falando de líderes também. Quem não estiver na direção de Deus vai ficar. E não vai ter mais jeito. Depois é só tormento. Enquanto uns estão vivendo na Nova Jerusalém, outros estão vivendo no tormento eterno. Aonde não vai poder morrer, só sentindo dor, sofrimento, só fogo, ranger de dente. Imagine aí, igreja. Imagine que sofrimento
Mas Deus está nos dando mais uma oportunidade de refletirmos aquilo que nós estamos fazendo que está desagradando a Deus. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando, igreja. De parar de dizer assim, Deus, eu sei que eu errei. E que se o Senhor voltasse hoje, eu não sei se eu iria subir com o Senhor. Mas eu estou nesta noite, Pai, te pedindo perdão. Eu estou nesta noite, Pai, te pedindo perdão pelo erro que eu cometi. Aquela mentirinha, Deus, que eu contei de manhã, me perdoe, Senhor. Porque a tua palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É forte, viu, irmão? Tem que pregar a verdade. Doa quem doer. Tem que se pregar a verdade. Porque é a verdade que liberta. É a verdade que salva. É a verdade que transforma. É a verdade que vai nos levar para Jerusalém de Deus. É a verdade. Esse evangelho aí de preencher ego, irmão. Ô pastor, amanhã eu posso tomar uma cervejinha? Pode. Cuidado, irmão. Cuidado. Ô pastor, amanhã eu vou na confraternização da empresa. Lá vai ter um bocado de gente. Cuidado para você não cair em tentação. Porque a palavra do Senhor diz lá em Salmo 1: bem-aventurado aquele que não senta no meio dos escarnecedores, nem se detém os seus conselhos sobre os ímpios, mas medita de dia e de noite. Procura andar com quem é crente, igreja. Procura andar com quem te leva para o céu. Procura andar com aquele que vai lhe confrontar, mas vai lhe confrontar para o bem. Vai lhe confrontar para lhe levar para o caminho da eternidade, da salvação. Procura andar com aqueles que dizem assim, não, você está errado. Eu estou lhe corrigindo porque eu sou seu amigo. Eu estou lhe corrigindo porque eu te amo. Eu estou lhe corrigindo porque eu não quero ver você ir para o inferno. Eu quero ir você para o céu. Cuidado com aquele que diz assim, não, meu irmão, Deus sabe todas as coisas. Continue fazendo que Deus é misericordioso. Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Tem um louvor que diz, pregadores, pregue as rosas, mas pregue os espinhos também. Porque Deus é amor, a rosa. Deus é a rosa de Saron, é amor, irmão. Mas Ele também é fogo consumidor. Ele também é fogo. Então diz, pregue a rosa, pregue amor, pregue, mas pregue espinho, pregue para a igreja venha entender que sem espinho não tem salvação, sem espinho não tem graça, sem espinho não vai para o céu. E espinho é necessário, igreja, eu e você passar pelos espinhos, para que eu e você venha entender o propósito de Deus nas nossas vidas, igreja. É palavra de salvação, igreja. Não é palavra de preencher ego, não, é palavra de que conduz à salvação de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus continue dando direcionamento a cada um de nós, para que a gente não venha se afastar dos caminhos do Senhor. Então esta palavra que eu quero deixar para mim e para a igreja nesta noite. Continue